Muito bom dia, fiéis! Vamos lá, vamos de live surpresa. Normalmente as lives ocorrem às quartas-feiras às 20 horas. Mas como hoje é um dia muito especial, tem um convidado muito especial que eu estou tentando marcar essa live, muito dificilmente a gente consegue conciliar os horários. É agora que ele pode, é agora que a live vai ser. Por que tem dificuldade nesse sentido? Eu quero sempre trazer uma live com um psicólogo, com um psiquiatra, com uma pessoa que já passou pelo mesmo problema que nós passamos. Então, eu tenho que dançar conforme a música, eu tenho que dançar conforme a banda toca. Então, ele pode agora fazer essa live e vai ser muito interessante porque, para mim, pouco importa quantas pessoas ficam online, é legal ficar online porque a gente interage, mas é mais importante que as pessoas poderão assistir essa live depois. Fica gravada aqui no Instagram, ficará gravada lá no YouTube também, no canal do YouTube. Meu convidado acabou de entrar. É isso. Por que eu convidei meu amigo também coach, Ismael Marques, para fazer essa live? Porque ele tem uma história muito parecida com a minha. Uma história de infidelidade também. Eu acho interessante trazer mais pessoas que venceram a infidelidade, porque senão fica parecendo que eu sou a exceção. Que alcançar o que eu alcancei é muito difícil, é para poucos, é algo muito raro. E eu quero quebrar essa crença de que só poucas pessoas conseguem deixar de ser infiéis. Poucas pessoas conseguem voltar a ter uma vida digna, voltar a ter uma vida tranquila. E quando eu trago mais exemplos de pessoas que perdoaram, de pessoas que deixaram de ser infiéis, isso cria força em você para falar, peraí, se esses caras conseguiram, e se o Flávio, que já esteve extremamente afundado, conseguiu, se o Ismael, que já esteve também afundado aí na infidelidade, conseguiu, então é possível eu parar também. É por isso que eu quero trazer mais pessoas, quero trazer várias pessoas de várias áreas diferentes para te dar força para conseguir ser fiel. Largar a infidelidade de uma vez por toda na tua vida, para você experimentar, para você gozar da vida boa que é a vida da fidelidade, a vida da tranquilidade, a vida do lar harmonioso e cheio de amor, beleza? Vou convidá-lo, certo? Não combinei pergunta nenhuma, resposta nenhuma com ele, vai sendo bate e volta. Se em algum momento eu perguntar alguma coisa para ele e não quiser responder, vamos entender, beleza? Nem todo mundo abre tanta vida assim o quanto eu abri, certo? Como não tem script, ao vivo, sabe que às vezes pode acontecer alguma coisa que foge aí da vontade dele ou da minha vontade, mas que sirva de lição para cada vez mais pessoas entenderem que é possível sair da vida da infidelidade, por mais que esteja afundado, e que a vida da fidelidade é infinitamente melhor do que a vida da infidelidade. Beleza? Vamos convidar esse amigo para participar. Está convidado? Só espera ele aceitar para a gente começar a entender qual foi o caminho dele. Fala, meu amigo. Opa, grande Flávio. Na paz, meu Beleza, querido. meu chefe? Só um minutinho, deixa eu desligar no Bluetooth, senão fica ruim o áudio. Ok. Tá bom teu áudio? Tá tranquilo, tô te ouvindo bem. Meu também tá bom. Tá bom? Mael, primeiramente quero te agradecer, tá, por aceitar esse desafio, que é abrir bastante a vida, que é tocar nessa ferida tão difícil. Apresentando o Ismael um pouquinho. Ismael é meu amigo coach, nós somos da mesma turma de formação em coaching. E lá, nas conversas, nas interações do nosso curso, ele falou, Flávio, minha vida é parecida com a sua, eu tenho uma história parecida com a sua, fui infiel e agora estou limpo, e quero ajudar mais casais, quero ajudar mais famílias a trilharem o caminho da fidelidade. É isso mesmo, Ismael? Tô certo? É por aí mesmo? É isso. Eu acho que, assim, é uma das vertentes hoje, né, que eu tenho abordado. Porque meu trabalho hoje eu tenho trabalhado com restauração, né, de famílias, de casais. E eu vejo que é muito interessante essa questão, né, da infidelidade, porque as pessoas, elas acham que são infiéis por causa que simplesmente o casamento não está bom, né? A esposa não é o que espera, mas é muito mais do que isso, é muito mais profundo. Acredito que essa live aí vai, com certeza, a gente vai ter aí conteúdo, um bom conteúdo, um ótimo conteúdo aí para compartilhar. Mas eu, sinceramente, a grande sacada é o quanto você entende, né? Se você, o quanto você está preenchido. Eu costumo dizer isso, porque as pessoas, elas acham que o vazio que está dentro delas, ela vai encontrar em outra pessoa. Seja no casamento ou fora. Nada disso, na minha opinião, pode te preencher. Então, a minha estrutura hoje, a minha busca hoje por restaurar casais, restaurar famílias,
é porque eu vivi isso muito forte, né, no passado e vim de muitos traumas de infância, coisas que eu acredito que é a base, né? E quando a gente não entende isso, não entende quem nós somos, dificilmente a gente consegue dar o nosso melhor para o outro. Mas basicamente seria isso. Concordo muito. Então vamos lá, vamos falar sério, vamos tocar em algumas feridas agora, que não é à toa, vamos deixar bem claro, gente. Vamos voltar em assuntos. E se você quiser me perguntar também, fica à vontade, beleza? Uma troca bacana. Boa. Não é à toa que a gente vai entrar nesse assunto, tá? Eu deixei claro no começo da live que é para que mais homens, principalmente homens, mas também tem muita mulher que acompanha, olhe pra gente e fale assim, cara, eles estão abrindo o jogo, eles estão falando um negócio tão sério, tão abertamente. É para que as pessoas entendam que é possível ter uma vida muito melhor de fidelidade. Uma vida muito melhor sem máscara. Uma vida muito melhor sem estar escondendo o celular, sem estar mentindo. Infinitamente melhor. Concorda comigo? Plenamente. Hoje eu vejo que, assim, o que eu... Ontem mesmo eu estava conversando, eu sou gestor também, né? Então, eu estava conversando com algumas colaboradores da minha equipe, né? E entrou esse contexto de relacionamento, eu trouxe exatamente isso. A pessoa, às vezes, tem 40 anos, 30 anos, 50 anos, e ela simplesmente quer uma resposta rápida de mudança, de transformação, né? Quando, na verdade, você levou 30, 40, 50 anos para construir essa pessoa que você é hoje. E talvez, se você é uma pessoa infiel, foi ao longo desse tempo, né, que você trouxe essa pessoa que você é hoje. Mas isso não quer dizer que você é uma estátua de mármore. Aquele ditado, né, que diz assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso, sinceramente, são histórias, são mitos. Isso não faz, assim, ó, isso não tem coerência. A hora que você decide mudar, você muda. Ontem, e aí é até interessante falar sobre isso, né, trazer esse tema aqui. Ontem eu estava comemorando 5 anos de casado. Em 17 anos de relacionamento, Flávio. Só que 17 anos de relacionamento são 5 anos que eu costumo dizer isso com muita frequência. São os melhores 5 anos da minha vida. Por quê? Porque são 5 anos que eu estou desconstruindo 12 anos que eu vivi com a minha esposa. Então, muitas das vezes, o que falta é a pessoa parar, ter consciência, começar a trabalhar o seu íntimo, o seu interior, autoconhecimento, buscar pelo conhecimento, porque eu gosto muito que o Paulo Vieira ele traz uma tríade, né? Que ele fala, olha, você tem que ter conhecimento, um bom conhecimento, você tem que estar com as pessoas certas e você tem que estar no ambiente certo. Total. Aí, eu acho que isso daqui, ó, resume tudo que a gente vai falar hoje. Porque se você não tem conhecimento, você se envolve com as pessoas erradas e está nos ambientes errados, isso facilita a infidelidade. Isso é você dar chance, né? O pessoal gosta de usar o termo, né? Dar chance para o azar. Mas não é nem dar chance para o azar, é você abrir possibilidades. E o que mudou a minha realidade foi exatamente isso. Foi eu começar a buscar o conhecimento, escolher melhor as pessoas com quem eu convivo, se são pessoas que estão dentro do objetivo e da estrutura que eu quero criar para a minha vida, e saber se os ambientes que eu frequento, se são ambientes que, independente se eu estou com a minha esposa ou não, ela estaria comigo naquele ambiente se eu não estiver com ela? É ter esse pensamento. É ter esse pensamento. Será que eu entraria... Se eu saio do meu trabalho e venho direto para casa, mas se eu passar em algum lugar, minha esposa ela estaria comigo nesse lugar? Eu tenho que trazer isso à reflexão. Porque se eu me questiono nesse ponto, pode ter certeza que eu não vou entrar em qualquer ambiente. Porque eu tenho certeza que alguns ambientes que muitos homens frequentam, como eu frequentei no passado, muitas das vezes você fala assim, vou sair do trabalho. Ah, mas, nossa, eu tenho que ir para casa. Ah, eu vou passar só num barzinho e vamos tomar uma com os amigos só pra gente conversar. Cara, você tá dando brecha, você tá abrindo espaço. Porque no barzinho com os amigos, sempre vai ter mulher lá no ambiente. Não é que você foi lá, talvez, pensando nisso. Mas se chega lá e você talvez tenha uma possibilidade ou abre um acesso para isso, a infidelidade ela tá aí o tempo todo batendo na tua porta. Mas cabe eu acho que é sobre escolha, sobre decisão. É o quanto nós estamos dispostos a viver coerente com aquilo que são as nossas próprias regras. Porque quando você se casa, você tá fazendo uma escolha.
E quando você faz uma escolha, toda escolha ela anula várias outras. Se eu aceitei casar com a minha esposa e viver com ela, eu estou anulando a possibilidade de eu ter outras mulheres. Só que Sim. quando eu não entendo e não tenho essa consciência, o que acontece? Eu acho que a minha escolha ela é vaga. Eu falo assim, eu tô com a minha esposa, estou com a minha mulher, mas ainda assim eu quero outras. Você não fez uma escolha. Sinceramente, você nem decidiu. Sinceramente, você não deveria nem ter casado. Sinceramente, você deveria parar tudo que você está fazendo agora e repensar a sua vida. Porque quando a pessoa ela entra nesse modelo de, sabe, de deixa a vida me levar, porque você estando dentro de um relacionamento e você não tem consciência do seu papel, da sua responsabilidade, dificilmente você vai ter aquilo que hoje mesmo eu postei lá no meu stories. A felicidade ela acontece a partir do momento que você multiplica a felicidade. E multiplicar a felicidade é o quanto você é capaz de se doar, de dar o que você tem de melhor. Porque quando você entrega para as pessoas de forma que faça elas felizes, e aí dentro de um contexto, né, de casamento, quando você é capaz de fazer o outro feliz, você vai ser feliz também, porque é um ato, é um ciclo. É algo que multiplica a partir do momento que você é o dar e receber. É a lei da semeadura. Então, eu acredito que é isso. Show de Essa bola. vertente de busca e crescimento constante. Constante. Só para frisar, se alguém estiver assistindo aqui depois, quiser anotar, mas eu fecho aqui, ó. Conhecimento, pessoas e ambientes. Isso tanto é para o mal quanto para o bem. Se você quer ser uma pessoa infiel, se você acha que está sendo infiel e quer sair disso, se você é uma pessoa que vive em pornografia e quer sair disso, Ismael, tem um vício com drogas, eu não sei qual é a vertente, mas isso serve para todas as áreas da sua vida. Comece a entender qual é o conhecimento que você tem, quem são as pessoas que você está envolvida e quais são os ambientes que você está inserido. Você quer gerar transformação na sua vida? O primeiro ponto é esse. É escolher qual conhecimento, conhecimento de qualidade, um conhecimento que vai te levar para o lugar que você quer. Você acessar as pessoas que também já estão... para entender, para ficar mais fácil aqui, Flávio, é você acessar pessoas melhores do que você, pessoas que já estão onde você gostaria de estar. É buscar frequentar ambientes que sejam... Por exemplo, a gente fez a formação, acho que tem uns 10 dias, 15 dias que eu estava do Wendel Carvalho também. Cara, um ambiente assim, ó, atmosfera. Quando a gente está nesses ambientes que as pessoas estão buscando crescimento, não é que nem sempre as pessoas são melhores que você, mas elas estão na mesma trajetória, buscando a mesma coisa. Crescimento, querendo alcançar a prosperidade, querendo ser uma pessoa melhor dentro do seu relacionamento, da sua vida, do seu casamento, em todas as áreas, porque todos nós precisamos melhorar em algum momento das nossas vidas. Mas então a grande sacada é essa. É ter essa consciência do que é construir e do que é desconstruir. Porque para sair desse lugar, você precisa desconstruir aquilo que você projetou até aqui. Bacana. Deixa eu te perguntar então. Você falou que teve um relacionamento estável com sua esposa durante 12 anos e só depois disso você casou, beleza? Nesses Exato. 12 anos iniciais, nesses 12 primeiros anos, grande parte deles você foi infiel? Grande parte dele. Grande parte deles. 90%. Segura essa informação. Então, ok. Aí, durante esse ponto, assim, eu gosto de desconstruir a imagem de que a pessoa que é infiel também não está... É um safado, é uma pessoa que não ama, é uma pessoa que não está nem aí. Você tinha crise em ser aquela pessoa? Você olhava para si próprio e falava assim, cara, eu não sou esse Ismael, eu não gosto de ser infiel, eu estou morrendo de medo de perder meu casamento, eu preciso parar com isso e não sei como. Você tinha essa visão? O tempo todo. Era algo, O tempo todo. eu acho que fazia parte do meu cotidiano. É mais ou menos o quê? É você trocar momentos de prazer, momentos de conexão talvez com outra pessoa, mas é só aquele momento. Porque quando você, talvez, né, o momento que você está ali,
Mas a hora que acabou aquilo ali, pronto. Aí já vem a consciência pesada. Já vem a crise de consciência, porque você começa, cara, agora a pessoa que eu amo. E, sinceramente, falar aqui uma coisa para você, Fábio. Eu sempre amei a minha esposa. Sempre. Só que o Eu também. problema, sabe o que era? Meus traumas. E aí a gente quer jogar responsabilidade para dentro do relacionamento. E olha só, eu culpei. Hoje eu não uso mais esse termo, né? Eu uso responsabilidade. Mas na época, eu sempre usava culpa. A culpa é da minha esposa. Ela não me dá Sim. atenção. Ela não Normal. faz, ela não atende a minha expectativa. Sabe o que eu vejo hoje, atendendo casais? As pessoas, elas têm um padrão de expectativa sobre os outros. E aqui a gente está falando sobre casamento, relacionamento, mas vai muito além disso. A expectativa, quando se fala em relacionamento, pode ser na sua vertente de trabalho, pode ser com os seus pais, com os filhos. A gente constrói uma lista da nossa expectativa, as nossas regras no nosso mundo, e essa lista é uma lista imensa. É uma lista que, para alguém atender esse padrão que nós temos, a pessoa tem que ser, no mínimo, perfeita. E, sinceramente, existe... Se a gente... Essa equação, ela só pode fechar, tá, Flávio? Ela só vai fechar dessa lista que você tem hoje aí, anotada aí, só vai fechar se você colocar Jesus dentro dela. Porque fora Jesus, ninguém consegue simplesmente ir lá e atender as expectativas que você coloca desse alto padrão. Você não é perfeito, no caso, né? Eu não era perfeito, e eu queria colocar minha esposa dentro de uma lista, de umas regras que eu estipulava que ela tinha que ser. E como você se frustrava nesse sentido, Muito. como ela se frustrava, você achava que tinha motivos para fazer besteira. Muito, porque frustração, o que é? Expectativa não atendida. Eu gero uma expectativa alta, a outra pessoa ela nem sabe que eu tenho essa expectativa, então eu me frustro porque ela não consegue atender aquela expectativa, então ela fica aqui, ó, oscilando aqui, e a pessoa não atende, eu não comunico a outra pessoa, porque ela também, às vezes, e eu tô falando isso porque eu vivi isso durante esses 12 anos, de esperar que a minha esposa fizesse algo, só que eu nunca cheguei para ela para falar o que ela tinha que fazer. E quando eu me comunicava, tem um livro que eu tô fazendo até um estudo em cima dele, que é o Comunicação Não Violenta. Cara, é um livro formidável, um livro, eu acho que deveria ser de cabeceira. Se você quer entrar no relacionamento, você tem que ter um livro desse. Porque matéria de segundo grau. Porque, olha só, você está buscando no outro atender a sua necessidade. E é sobre necessidade, só que você esquece que ambos têm necessidades. E aí você quer atender a sua, mas você não quer atender a do outro. Da sua esposa. E aí, voltando aqui nessa questão, né, depois a gente, se der tempo aqui, eu entro nessa questão da comunicação não violenta. Mas, cara, e aí eu entro naquelas regras, naquela coisa que eu estipulei para mim. Por quê? Muitas das vezes, nos traumas de infância, você não teve isso. E aí você quer construir isso a partir de outra pessoa. Só que a outra pessoa ela não tem sinceramente, ó, responsabilidade nenhuma sobre a sua vida. A responsabilidade da sua vida é somente sua. Total. Parte de você. Aí, sabe que a primeira pergunta que eu ouço quando eu começo a atender casais? A pessoa fala assim, Ismael, tá, eu trago esse contexto de autorresponsabilidade. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, Ismael, mas como que eu vou mudar se a outra pessoa não quer? Não virou a chave. Flávio, a pessoa não entendeu que, cara, se você quer deixar... vamos dizer o seguinte, os dois são infiéis. Alguém vai ter que parar. Alguém vai ter que dar o primeiro passo. Alguém vai ter que assumir a responsabilidade e falar assim, ó, nessa relação, eu não quero viver mais isso. Lembra do que eu falei eu me construir 12 anos sendo uma pessoa... Quer ver? Eu vou te dar um gatilho. Isso é muito importante. Eu tive um gatilho aos 12 anos de idade. Eu só me lembrei disso depois que eu já comecei a fazer essa construção do coaching, de autoconhecimento, na igreja. Comecei a buscar muito conhecimento. E aí foi que me veio isso que eu não me recordava. Com 12 anos de idade, eu fiz um pacto. Eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu estava em uma... Eu estava em uma... Com os coleguinhas, né? 12 anos, tinha ali os amiguinhos, adolescente, pré-adolescente, enfim. E, cara, eu não tinha beijado na boca ainda. Eu nunca tinha beijado. E aí, o que aconteceu?
Tinha uma menina linda, linda, linda. E aí, assim, eu tava naquela paquerinha com a menina e tal, mas eu era muito inseguro. E os meninos da minha idade, todo mundo já tinha beijado na boca e volta e meia tava ficando com a menininha e tal. E aí, o que fizeram? Né? Aquele motim, né? Que reúne os meninos ali e aí conseguiram pegar a menina essa menina que eu achava muito bonita, colocaram ela de frente comigo e falaram assim, ó, cara, ela vai ficar contigo, ela quer ficar contigo. Resumindo, era só para eu beijar. Só que aquilo daí, por ter muita gente, eu fiquei muito constrangido com aquela situação. Eu lembro que na época tinha um negócio que a gente ficava fazendo assim, ó. Aí eu fazia um sonzinho, né? E aí eu fiquei fazendo isso o tempo todo. E naquele momento eu me senti, foi uma situação de rejeição. Eu me senti rejeitado, porque tinha muita gente ao redor, né? Os coleguinhas estavam todos ao redor, esperando ter ali aquela questão do beijo. Eu não consegui, fiquei o tempo todo fazendo isso, a menina saiu e nem falar com ela não consegui falar. E naquela hora, naquele momento, eu fiz um pacto. Eu falei assim, ó, a primeira vez que eu beijar na boca, eu vou pegar todas. Olha que merda. Eu carreguei isso para a vida inteira, cara. Eu carreguei isso até... Aí você fala assim, até quando? Os 5 anos antes... Agora, né, que tem 5 anos que eu casei, a gente casou no papel e realmente começou a construir a nossa vida. Mas foi aí que eu entendi isso. Eu entendi que eu fiz um pacto lá atrás, por causa de uma situação de infância ali, de adolescência, e eu falei que eu ia pegar todas. E aí eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a pessoa ela fala assim, cara, mas eu não consigo. Ah, isso é de homem mesmo, que é igual cachorro, né? Que vê está cheirando a bunda do outro. Ah, desculpa falar isso, mas é a verdade. E aí acha que quando você vê uma mulher, você tem que estar lá cheirando, tem que ir para cima. Cara, isso aí é conto, é mito. Você não tem, você não deve, você não precisa. Então, o que eu entendo eu tive que buscar, né, lá atrás aonde que foi o trauma, onde que foi a questão do gatilho. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, agora eu escolho, agora está na minha responsabilidade. Se eu continuar fazendo, é a escolha minha. Certo? Mas não posso dizer que agora, daqui para frente, conhecendo isso, se eu continuar fazendo, eu vou fazer porque é um impulso. Sinceramente, a pessoa que fala para mim que é um impulso, ela simplesmente tem que parar tudo que ela está fazendo e buscar autoconhecimento. Então, assim, para mim, é só uma das coisas que eu busquei. Porque senão vai falar assim, Ismael, então eu tenho que buscar um gatilho. Não é só isso, não. Isso aqui é só um dos pontos que eu identifiquei que geraram transformação para desconstruir aquela pessoa que eu fui durante 12 anos. Só um adendo. O Ismael encontrou o gatilho dele. Eu não encontrei o meu. Você fala assim, Flávio, qual era seu gatilho? Qual era o teu ponto? Qual foi seu trauma? Eu não sei até hoje. E eu acho legal falar sobre isso, porque pessoas diferentes têm percepções diferentes. E às vezes a pessoa fala assim, Flávio, eu não acho meu gatilho, então eu não consigo parar. Não precisa necessariamente. Ele achou massa. Por exemplo, eu tinha tudo para não ser infiel ao longo da minha vida. Porque eu vi meu pai trair minha mãe, vi minha mãe trair meu pai, só vi porcaria, fruto dos adultérios que eu assisti. Então, normalmente, quem assiste todo esse sofrimento, quem teve no meio do furacão, o certo é falar assim, não, então isso eu não quero para minha vida. Então isso eu não vou fazer. E fui lá e fiz. Então, o gatilho que me fez passar a ser assim durante um período da minha vida, eu não sei qual foi. Então, o Ismael encontrou, massa. Se a pessoa que está assistindo a gente precisa parar e não consegue achar onde foi o ponto, por exemplo, tem gente que foi abusado na infância, triste pra caramba, muita gente mesmo, esse é o gatilho. Tem gente que viu o irmão mais velho transar com a namorada, tem gente que tem um monte de coisa. Tem menino que foi molestado pela empregada. Existem N situações que podem virar o gatilho para que essa pessoa não tenha um domínio sexual, não tenha uma percepção, não tenha um autocontrole nesse sentido. Então tem muitos gatilhos. Por exemplo, tem um gatilho que até Esther Perel fala, que é muito cabuloso. O menino que normalmente defende a mãe das agressões paternas, esse menino tende a ter relação sexual com prostitutas. Porque na cabeça desse menino, quem a gente ama, a gente tem que proteger. Sexo é violência. Olha que loucura. Isso é psicológico catalogado. Então, para ele, sexo com a esposa é ruim, é violência. A esposa ele defende. Assim como ele defendia a mãe. Já a prostituta, que não tem relação sentimental, ele pode ir lá e ter relação sexual. Olha que loucura.
E outra coisa também que as pessoas normalmente não têm noção. Pessoas que têm transtorno de bipolaridade têm a sexualidade transtornada. Às vezes está demais, quer muito, e acaba traindo, porque não consegue mais controlar aquela loucura. E as pessoas muitas vezes têm essa situação da infidelidade muito rasa. Ah, traiu porque não presta. Ah, traiu porque não ama. O Ismael é um cara que presta. O Ismael é um homem de família. Eu era um homem de família, eu era um cara que prestava. E eu não posso me taxar como alguém que não presta, irresponsável e tal, só por conta de um período, só por conta de uma fase. Existem N traumas, existem N gatilhos que podem influenciar nesse sentido. Eu acho que é importante a gente elevar o nível da discussão, porque para não deixar tão raso, né, Ismael? Por exemplo, Claro, você se claro. viu, você passou por esse período e fala assim, cara, eu não sou isso. Mas Cara, a gente aprofunda aqui agora, Flávio. Né? Posso aprofundar um pouco? Vamos lá, a rocha. Você trouxe a questão aí, né? Eu trouxe um exemplo só e, assim, é formidável isso que você acabou de trazer, né? O que eu trouxe foi um exemplo, mas são várias situações que aconteceram. Lembra? Eu vou bater muito nessa tecla aqui. Foram 12 anos de construção dentro do relacionamento com a minha esposa. Mas eu estou com 39, mês que vem eu faço 40. Então, 5 anos significa que foram 35 anos que eu construí esse Ismael. Então, eu não posso dizer que foi um gatilho que me levou a fazer, né, a ser uma pessoa infiel. Não foi. Na verdade, você trouxe até um exemplo aqui. Por exemplo, a questão de abuso. Eu sofri abuso na infância. Então, isso já é um adeno, assim, gigantesco. Porque a pessoa que sofre um abuso, ela tem ali... E isso é tão importante trazer isso daqui, porque, olha só, eu também só me recordei do abuso ali por volta ali de... Vou colocar ali de 30 e... Fosse 35 também. Porque foi quando eu comecei a fazer uma... Eu fiz um projeto que na minha igreja tem um estudo lá bíblico, né? Que são 2 anos de estudo. E dentro desse estudo são várias aulas também já trabalhando no autoconhecimento, trabalhando ali herança, né? Familiar que você traz, né? Tal, que a Bíblia a gente chama de maldições hereditárias. Cara, eu identifiquei tanta coisa na minha vida que, assim, sinceramente, por exemplo, o abuso eu não lembrava. E quando eu trouxe a consciência, tem um livro chamado O Avivamento do Odre Novo. Ele fala sobre paternidade. E quando eu entendi que eu não conheço meu pai, eu não fui criado pela minha mãe me abandonou, me deixou logo, acho que com 6 meses de idade, me deixou com a minha avó. Né? As mães, a minha mãe, as minhas tias, com quem eu tive, lembra do ambiente e as pessoas, eram mães solteiras. Sim. Não, eu não tinha uma referência de um casal, eu não tinha referência do que era uma família. Então, assim, claro, eu tinha família, mas eram mulheres todas solteiras com filhos. E aí, para mim, não encaixava. Tanto é que eu estou no meu 2º casamento. E aí é muito profundo isso, né? Trazer essas vertentes, porque eu entendi um padrão que todo casamento era quebrado dentro da minha família. Eu entendi que a gente absorve isso, porque foi o que eu aprendi, foi o que eu vi. E o ser humano, ele se move, ele se molda pelo quê? Pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente. Então, no meu crescimento, na minha vida, eu aprendi através do quê? De ver relacionamentos que não davam certo, a mulher engravidava e ia criar o filho sozinha. Só que aí eu não tinha uma referência, e foram muitas mulheres que passaram pela minha vida, mas eu não tinha uma referência de homem. Então, não estou também, aí vamos lá, para a gente também deixar muito claro, não estou dizendo que isso é uma desculpa, não estou dizendo que isso é um fator que te permite fazer porque você não teve a referência, de forma alguma. Mas explica. Mas explica muito. Mas sim, mas tem uma fundamentação. Só que aí o que a gente está trazendo aqui para vocês é a consciência que você precisa ter. Porque quando você tem consciência, aí sim você pode gerar transformação. Nada é transformado sem consciência. Como é que eu posso mudar algo que eu não sei que eu preciso mudar? É impossível. Rapidão. Eu gosto muito de falar, Ismael,
Porque quando a gente explica essas coisas, muitas pessoas falam, ah, tá dando desculpa. Ah, tá querendo justificar. Não, não é querer justificar. Não. Mas quando a gente explica as coisas, a gente tem muito maior consciência e entende que isso tem influência sobre a gente. Todo ser humano é um ser humano altamente influenciável. E tem um monte de coisa no nosso subconsciente que a gente nem lembra que está lá. Muitas vezes, através de hipnose, através de imersão, através de visualizações, a gente consegue lembrar dessas coisas. Fala, nossa, estava aí o tempo todo. Mas, em geral, as pessoas não têm essa consciência de tudo isso. Não estão pensando, ah, não, peraí, eu estou sobre qual é a influência? O que eu vi na infância? O que eu sofri na adolescência? Quais são os padrões que eu repito? Então, cara, a gente tem que sair do raso, o que a gente está fazendo aqui é muito isso. No sentido de, fez, está errado, magoou muita gente. Mas, cara, como é que eu e você, homens que não queriam separar, não queríamos ver os nossos filhos criados por outras pessoas, por outros homens, sabia que era errado, sabia que ia dar, ainda assim fazia, por conta dessas influências que estão lá no subconsciente, por conta dessas influências que estão martelando. Enquanto o seu inconsciente estiver lá, a gente vai chamá-lo de destino. Tem uma frase, não lembro de quem é, que fala muito sobre isso. Que, você está sempre lá sendo impulsionado pelo subconsciente. E vai lá fazendo as coisas erradas. Fala, é o destino. Não, não é o destino. Não é simplesmente o destino. É muita coisa que está implantada na gente, que enquanto a gente não cria essa consciência de, peraí, vou olhar para dentro, vou pensar nas consequências, vou projetar o futuro, esse inconsciente vai estar te levando a atitudes que você nem queria ter. A sua matriz, você nem né? queria ter. A sua matriz. Agora vamos tocar em outro assunto. Já estamos indo pro final da live já, hein, Ismael? O negócio é bom, o papo tá bom. Eu sei que você é uma pessoa espiritualizada, você é cristão. Na época que você era o outro Ismael, eu gosto de falar que existem dois Flávios. O Flávio de 5 anos, no período meu período negro, e o Flávio de agora. Quando você era o outro Ismael, você ia para a igreja? Poucas vezes, mas uma hora ou outra eu ia. Mas eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei que Deus... Hoje, quando eu olho... Assim, ó, só fazer um breve parênteses aqui. Quando eu olho hoje, que eu ligo os pontos, o Steve Jobs falava isso, né? Que você só vai conseguir ligar os pontos lá na frente. Então, hoje, sim, faz sentido para mim que em muitos momentos eu vejo Deus na minha vida por livramentos que eu tive, por situações que aconteceram, enfim. Mas, naquela época, eu não estava receptivo. Deus sempre esteve presente na minha vida, mas eu não estava receptivo e aberto para Deus. Não como hoje. Por que eu gosto de perguntar isso? Porque eu também ia para a igreja. Mesmo estando errado, mesmo, nossa, falhando muito, eu também ia para a igreja. Passava alguns períodos sem ir, frião e tal, mas... Até porque se a gente parar de tudo, de ir, a gente dá bandeira. Sabe assim? Virar para a esposa e falar assim, não tô a fim de ir, vou dar um tempo da igreja. A mulher vai falar, tá traindo. Tem alguma coisa errada. Então, a gente acaba sendo meio que obrigado a ir. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Quando o homem, normalmente, quer parar de trair, ele tem dois caminhos. Ou ele fala, cara, eu vou no psicólogo para ver se consigo parar. Ou ele fala, cara, eu vou para a igreja para ver se consigo parar. Eu acredito nos dois caminhos. O caminho da mentalidade, o caminho do coach, o caminho da imersão, o caminho do psicólogo e o caminho da religião. Só que não foi o caminho da fé e da religião que me tirou. Eu, Flávio, não foi. Eu acredito que Deus possa usar o que ele quiser para trazer o filho dele de volta para o caminho. Ele usa o caminho que ele quiser. Ele usa a medicina, ele usa uma tragédia na família, ele usa qualquer coisa. A tragédia até que não é na mão de Deus, vamos mudar isso aí. Mas ele usa qualquer ferramenta. A tua ferramenta para voltar a ser o Ismael que você se orgulha de ser hoje em dia, foi o caminho da fé e da religião ou foi o caminho do autoconhecimento e da mentalidade? É uma pergunta muito boa, Flávio. Sabe por quê? Até pouco tempo atrás, eu tinha um discurso dizendo que o que mudou a minha vida, porque eu tenho 3 formações, né, em coach, enfim, PNL, inteligência emocional para mim é algo que mudou a minha vida. Mas, sinceramente, hoje, quando eu olho lá o princípio, que eu falei para você que eu entrei numa imersão de 2 anos, fazendo ali uma construção, eu entendo que foi Deus, cara, que mudou minha vida. Porque o coaching, ele se tornou uma ferramenta para eu usar. Então, foi uma ferramenta dada por Deus. Mas, na minha concepção, hoje, eu só consigo ser a pessoa que eu sou porque eu tenho Deus na minha vida. Porque o Espírito Santo, ele preencheu o espaço que em mim era vazio. Por isso que eu iniciei a live falando sobre preencher. Se você não é preenchido, você sempre vai colocar
a responsabilidade para outra pessoa. E aí, quando eu falo isso daqui, mas Ismael, eu sou ateu. Ok, você vai precisar preencher um espaço que está vazio dentro de você e isso não é responsabilidade de quem está com você. Então, eu estou deixando isso muito claro porque não, é muito maior do que simplesmente você falar que eu acredito ou não acredita. É meio contraditório falar que, né, quando a gente fala assim em questão de religião ou de Deus, cara, tudo que existe, às vezes as pessoas elas querem colocar Deus somente numa imagem, né? Elas querem achar que Deus está numa imagem. Olha, se você abrir a janela da sua casa e você olhar para fora, você vai ver Deus em tudo. Porque Deus é um ser, assim, ó, não tem nem explicação, né? Porque é tanta maravilha, é tanta coisa, assim, bonita, tudo que existe, tudo que nós vivemos hoje, cara, a gente está fazendo uma live, a gente está conversando aqui numa distância, dentro de um aparelho, de um celular, Sinceramente, a gente falar assim, não, foi o homem que fez isso. O homem, mas com a centelha de Deus. Então, alguém que né? pode construir não tem como. isso... Transcende, né? Assim, inexplicável. Transcende. Porque, assim, ó, o homem, falar assim, um homem ser capaz de construir um aparelho que a gente fala e vê o outro do outro lado, se comunica, faz... Cara, tudo isso com um telefone. A gente está pegando só o exemplo do telefone aqui. Mas tudo isso, se não tivesse ali um princípio, da onde veio tudo isso? Não, porque nós somos... o cara é muito inteligente, o dono da Tesla, né? Elon Musk. E aí, cara, eu estava ouvindo hoje mesmo de manhã uma pregação falando sobre o cara, ele conseguiu fazer, a NASA gastava, e aí só para fechar aqui, mas bilhões para fazer um foguete sair da Terra, para ir para o espaço. O cara, ele conseguiu reduzir o custo gigantesco, muito mais baixo, e simplesmente o foguete ia e não voltava, era desperdiçado, ficava um lixo espacial. Hoje não, o foguete ele vai e ainda volta, e volta de ré. Não dá nem para brincar mais que foguete não tem ré. Foguete agora e volta. Agora tem ré. Então, eu entendo isso, Flávio. Para responder a tua pergunta, cara, Deus mudou a minha vida e eu acredito verdadeiramente. Igual você trouxe assim, ó, você falou assim para mim que no seu caso não foi. Mas se você vê, existe um mover de Deus, até mesmo naquilo que você acredita que aconteceu a transformação na sua vida. Porque você vai ver que em algum momento, talvez você permitiu. Claro que foi Deus. Né? Foi Deus, claro que foi Deus, da sua infinita misericórdia, usando ferramentas humanas. Não foi na igreja, não foi encaixotado. Sim. Não foi, entendeu? Vou para a igreja, assisto o culto, gosto de tudo isso, entendeu? Mas nessa situação específica, porque eu acho que as pessoas muitas vezes, tem muito homem, cara, que vai para a igreja, tenta e não consegue, e aí abandona até a igreja. Aí bota a culpa em Deus. Entendi. Entendeu? E eu quero meio que desmistificar isso, falando, não, cara, seja qual for a forma que a pessoa conseguir para andar certo, valeu. Se o cara me seguir e conseguir ser fiel, ótimo. Se o cara decidir seguir o Ismael e conectar com a imagem dele, com a palavra dele, com o tom, massa. Se o cara quiser seguir a Esther Perel, que foi a pessoa que abriu minha mente, massa, eu quero que as pessoas sejam fiéis e que diminua o número de divórcios no mundo, se depender de mim. Esse Entendi. É o ponto. Agora fez sentido. Entendi. Esse é o ponto. Você queria chegar. Mas eu tenho duas perguntas para fazer, para a gente fechar. Duas perguntas. Primeira pergunta. Quando o outro Ismael, de 6 anos atrás, lá atrás, estava na bagaceira mesmo, você chegou a pensar que era impossível ser fiel? Que era impossível? Sim. Sim. E aí eu acho que casa com essa vertente que você acabou de trazer, né? De achar que, assim, que Deus tem que transformar a minha vida. Deus não vai transformar a sua vida. E aí vai ser contraditório ao que eu acabei de falar, mas não. Sim, uma coisa complementa a outra. Deus, ele não pode transformar a sua vida. Você tem que transformar a sua vida. Porque eu entendo que Jesus, ele já fez tudo que ele podia e devia por nós. Ele já nos deu acesso. E aí, a partir daí, cabe a nós. Por isso que o livre-arbítrio, ele significa o quê? Que você tem poder de escolha. Deus, ele pode criar um ambiente, ele pode te dar possibilidades, ele te dá possibilidades. Mas a escolha tem que partir de você. Porque se você não tomar a decisão, porque eu dou essa honra e essa glória para Deus, porque foi de eu estar vivendo hoje o que eu estou vivendo,
os melhores anos da minha vida no meu casamento, mas eu posso te dizer que eu só estou aqui porque eu decidi, eu escolhi caminhar junto com aquilo que são os princípios que estão pautados na Bíblia, que é o manual da vida. Mas foi a minha escolha. Vamos para outro extremo. Eu também vivi isso. Eu achava que era impossível, na minha mente eu tinha certeza que eu ia perder minha família. Eu tinha certeza que eu ia ver outro homem criar meus filhos. Isso para mim é algo que ia ser muito doloroso. Porque eu não tinha cura. Na minha cabeça não tinha cura, não tinha saída. Porque eu já tinha feito jejum, eu já tinha ido para a igreja, eu já tinha prometido, minha casa já tinha caído algumas vezes, eu já tinha visto todo mundo que eu amo chorar, e mesmo assim eu fazia besteira. Então eu passei por isso também, de achar que era incurável, que era algo meu, que era algo visceral. Agora vamos para o outro extremo. Hoje em dia, para você, ser fiel é fácil? Não, continua sendo difícil. Continua sendo difícil? Sinceramente, Sinceramente. é uma jornada para a vida. Eu vou fazer, já que a gente estava falando aqui do contexto espiritual, de religião, vou fazer um paralelo e um comparativo com a salvação. As pessoas confundem o batismo com a salvação, né? Com a conversão. O batismo é o momento que você aceita Jesus e que você desce as águas ali, e é o momento que você entende que o Espírito Santo, você está dando acesso ao Espírito Santo para a sua vida. Então é você dizer, eu permito você na minha vida hoje. Só que as pessoas confundem e acham que isso agora é responsabilidade de Deus gerar transformação na sua vida. E não é. Na verdade, o batismo é só uma aceitação do Espírito Santo na sua vida. A partir de agora, as suas escolhas, elas vão te aproximar ou te afastar de Deus. Porque é uma jornada para a vida. A conversão não é o ato do batismo. O batismo é só a aceitação, é a salvação, é o momento que você é salvo. Mas agora você vai ter que decidir o seguinte. Quer ver um exemplo? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, agora a vinda de Jesus está perto, a vinda de Jesus vai acontecer e tal. E a pessoa, ela para no tempo. Ela deixa de buscar evolução, de construir uma vida extraordinária, simplesmente porque ela acredita que Jesus está vindo, então agora cabe a Jesus. A hora que ele vir, eu estou pronto, e aí a pessoa deixa de viver o melhor que ela poderia estar vivendo. Por quê? Porque ela acredita que ela não tem responsabilidade. E aí, a sacada aqui, e acho que fecha, né, com chave de ouro, se a gente fechar aqui, é simplesmente entender, cara, a partir do momento que você aceita em Jesus, você tem é como se você estivesse fazendo um compromisso. Ele está fazendo um compromisso com Deus e com você de que agora a sua vida ela tem que ser pautada em princípios. E princípios, aí quando você me pergunta, Ismael, hoje é fácil para você? Cara, é mais fácil do que antes, porque hoje eu consigo lidar com a situação. Mas, sinceramente, deixei de achar mulher bonita? Não, seria hipócrita se eu falasse isso. Mas a questão é, hoje eu tenho uma escolha, hoje eu me pergunto, se eu tomar uma decisão aqui de, eu vou tomar um café com uma mulher. Para tomar o café, tem problema, Ismael? Ok, mas sim ou não? Sinceramente, não tem problema. Mas a questão é sobre mim. Eu que tenho que me perguntar. Que aí vale para quem tá assistindo. Isso me aproxima ou me afasta do objetivo que eu tenho? Estar no ambiente, num barzinho, isso me aproxima ou me afasta de estar no objetivo de estar casado e no casamento realizado, extraordinário, feliz com a minha esposa? Se isso te mantém no casamento na mesma intensidade, ok. Então, eu respeito, não tem problema. Mas agora, se isso te afasta, de o mínimo que seja, cara, repensa as suas escolhas. Repensa. Porque eu acredito que a gente tem que viver com esse... Não é nem um paradigma, mas com essa reflexão em tudo que você for fazer. Se pergunte, você tem um objetivo. Sabe o que é a grande questão, Flávio? A maioria das pessoas, elas nem sabem o que elas querem. Elas nem sabem qual que é o objetivo delas. Porque, para mim, eu tenho um objetivo de ser um cara melhor. Eu tenho um objetivo hoje de estar conectado com Deus. Eu tenho um objetivo de ser uma referência por onde eu passar, de ser resposta, que é uma das orações que eu faço para Deus. E a única forma de eu ser resposta para outras pessoas é se antes disso eu for exemplo. Então, tudo que eu faço hoje é pautado em essa reflexão. Se me aproxima, ok, eu já sei que eu posso fazer. Se me afasta desse objetivo, então eu não faço.
Então eu vivo em cima disso. Mas respondendo a sua pergunta, cara, é desafiador todos os dias, porque, sinceramente, as mulheres andam praticamente peladas hoje. A gente vê situações aí, facilita isso. Isso é um erro? Não, eu não vou entrar aqui nessa polêmica, tá? Mas existe uma facilidade. As pessoas se conhecem hoje por aplicativo. Você não precisa nem ver a outra pessoa pessoalmente. Tem relações por aplicativo. Então, sinceramente, se eu der brecha para isso, então isso vai se tornar mais difícil. Para mim, hoje é mais fácil do que antes. Mas existe o desafio da mesma forma. Porque senão as pessoas falam assim, então agora eu vou viver essa vida difícil? Para quê? Não, vou continuar aqui na facilidade. Não, é desafiador. Você vai ter momentos que você vai ter que tomar decisões. Mas essas decisões são sempre pautadas naquilo que eu já fui curado. Nos traumas que já foram, as feridas que já foram fechadas. Então, as pessoas elas precisam buscar esse autoconhecimento, precisam fechar feridas, porque se você está fazendo isso, pode ter certeza, existe a base, não é o que está acontecendo agora, mas existe uma matriz lá atrás, existe alguma coisa que aconteceu no seu passado que precisa ser resolvida, e só aí que você vai conseguir viver os melhores dias da sua vida, como eu tenho vivido com a minha esposa. Eu também tenho vivido muito isso. Minha vida é muito massa lá da minha mulher. Eu não consigo nem me ver diferente mais. Eu olho pro Flávio de anos atrás e falo, cara, que otário. Como é que você era capaz de fazer isso? Mas qual é a minha percepção sobre esse assunto? Hoje em dia, para mim, é fácil, porque eu estou sempre em estado de alerta. Tipo assim, chamou no Instagram de conversinha. Não, pra cima de mim, não. Me olhou de longe, eu nem vou lá. Eu sei que pode ter uma situação assada, eu não vou. Entendeu? Eu tenho que fazer escolhas. Eu não me coloco em qualquer situação mais. Não mesmo, porque eu não quero colocar em jogo tudo que eu estou vivendo. Não quero colocar. Então, para mim, é fácil. Sabe assim? Não tem gracinha, não tem sorrisinho. Não tem oi sumido, caramba. Sacou? Não tem. E quando a gente percebe, né, Flávio? Quando a gente percebe que está ultrapassando ali o limite, a gente já... Cara, eu já sei que é o momento de eu sair. Beleza, tchau. Quer ver dentro desse contexto, até desculpa te interromper, mas porque eu lembrei aqui, isso é muito forte, né? Sabe o que uma estratégia que eu uso e que eu percebi há pouco tempo e estava no automático, mas uma forma de me proteger, de me blindar, é todo o ambiente que eu chego, um ambiente novo, ou pessoas novas, eu já começo a falar sobre o meu relacionamento. Porque quando eu valido a minha esposa, quando ela não está comigo, eu valido ela em todo o tempo. Porque a partir do momento que eu valido ela, cara, as pessoas já ficam assim, esse cara aí... quer ver um exemplo? Você, aqui, a aliança tem que estar o tempo todo. Eu vejo, um dia desse eu vi um rapaz que estava na igreja com a gente, e aí a gente conversando, e era um encontro ali, era de homens mesmo, mas o cara estava sem aliança. E eu falei assim, cara, não é sobre estar na igreja, mas era o momento que a gente estava. E eu falei assim, por que você está sem aliança? Que estava minha mulher, não sei o que, tal. Não, porque eu acabei esquecendo. Eu falei, sinceramente, a aliança, ela é um símbolo, mas muito mais do que isso. É algo que te traz a consciência, que te lembra, que te faz entender o lugar que você deve estar. Para viver as melhores coisas que você deseja, você precisa estabelecer limites. E isso daqui é o símbolo de uma aliança. Eu até postei ontem, né, comemorando o aniversário de casamento, que minha esposa é um presente de Deus, mas é uma aliança que foi registrada nos céus. Não foi uma aliança feita só pelo homem. Então, eu entendo que isso daqui, a gente carrega isso, não é como se fosse assim, é uma marca. Não, é muito maior do que isso. Isso aqui é uma representação de quem você é, da escolha que você fez. Isso não é um fardo. Na verdade, é o que me dá leveza. Porque pela escolha que eu fiz, hoje eu posso estar aqui junto com o Flávio, trazendo esses insights e compartilhando conhecimento e dizendo para você que se você acha que não é possível, se eu pude, se o Flávio pôde, e nós somos seres humanos com muitas imperfeições, assim como você, pode ter certeza, você também pode. Com certeza. Ismael, quero te agradecer mais uma vez por ter aberto a tua vida. Eu preciso de mais exemplos de homens que estiveram onde nós estivemos para falar, cara, homem é muito melhor ser fiel. Homem é muito melhor não ser duas caras. É muito melhor ter tranquilidade com seu celular. É muito melhor não ter que chegar em casa e recolocar a aliança porque você estava na gandaia e tirou e agora tem que colocar as pressas. E vocês devem ter passado por isso, eu passei por isso. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei de uma farra, estava conversando com minha mulher, estava sem aliança e ela não percebeu, eu rapidamente ali, talvez até percebeu e fingiu que não, né?
Mas isso é doloroso, isso é ruim, isso faz mal pra gente. Isso adoece. Fiz até uma live sobre isso já. Isso adoece a pessoa psicologicamente e fisicamente. Então, é muito importante a gente ter mais exemplos como nós, como homens como nós. Seria melhor se fossem homens que fossem sempre fiéis. Concorda comigo? Não, eu sempre fui fiel, eu sempre fui de boa. Isso sim é um exemplo maravilhoso. Eu tenho amigos assim, que falam assim, Flávio, eu nunca traí. Eu tô casado há 20 anos e nunca traí. Maravilhoso. Mas já aconteceu. Já aconteceu na minha vida, já aconteceu na sua vida. E que agora a gente possa servir de exemplo para quem tá agora fazendo errado, falar assim, não, minha vida não tá boa, pode ser boa. Minha vida não tá legal, pode ser muito melhor. Eu acho que o nosso caminho é esse, o nosso propósito é esse. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Palavras finais. Vamos terminar. Tá massa. Hora de almoçar. Porque eu tenho usado muito essa frase ultimamente, né? Por que se contentar com a vida que você tem hoje, se você pode ter uma vida muito melhor? Por que se contentar com o relacionamento que você tem hoje, se você pode ter um relacionamento muito melhor? E quando eu digo isso, aí talvez a pergunta que vem é, Ismael, mas eu já estou vivendo algo muito bom. Que maravilha, parabéns. Mas por que se contentar com o casamento ou a vida que você tem levado hoje, mesmo que esteja boa, se ela ainda pode ser muito melhor? Então, eu deixo aqui essa reflexão, porque sempre há espaço para melhorar. Sempre há espaço para evoluir. E essa é uma essência do ser humano, evolução. Então, quando, Flávio, você traz aqui a questão de que é possível, né? Que bom, seria ótimo se eu não tivesse... Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza faria diferente. Mas, sinceramente, se eu fizesse diferente, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não poderia ser um exemplo e uma referência para tantas pessoas, como tem acontecido. E hoje, eu entendo que tudo aconteceu como deveria ter acontecido, para eu me tornar quem eu sou hoje. Então, eu sou hoje uma pessoa, e eu não estou sendo prepotente nem orgulhoso, mas dizendo que eu tenho uma estrutura, uma bagagem, eu tenho uma convicção. Hoje, a força que eu tenho é justamente por tudo que eu vivi. Então, quando a gente trouxe vários pontos aqui, como o Flávio falou também, não foi justificando por que eu fazia, mas foi para dizer que foi isso, aprendi, entendi que era um erro, precisava ser corrigido. A partir do momento que eu corrigi, assim eu posso escolher ter a vida da forma que eu acredito que eu mereço. Então, é ficar esse pensamento e essa reflexão. Você está vivendo a vida das circunstâncias ou a vida que você escolhe e que você merece? Porque eu estou vivendo o que eu mereço. E o que eu mereço é o extraordinário, é um relacionamento saudável, é uma vida equilibrada, sem peso, com muita leveza, simplesmente porque a minha escolha hoje de estar de aliança, de ter uma esposa, de estar casado, de ser feliz, ela parte de mim. E Deus, ele me abençoa por isso. Com certeza, meu irmão. Muito obrigado. Fica com Deus. Mais tarde fazemos outra live, beleza? Mais pra frente. Lá, meu querido. Vamos falar mais. É só chamar. Tá, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe. Você também.